Amém. Boa noite, queridos. A paz, bem-vindos ao Vox. Podem se assentar. Amém. Hoje continuamos a nossa série sobre o Sermão do Monte. Te convido a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo de Mateus, capítulo 5. Como nós tivemos o Sala de Estar aí para dar uma intercalada na semana, para ter certeza que vocês não se esqueceram das bem-aventuranças, faremos a leitura a partir do versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Fecha seus olhos, Espírito Santo, nós adoramos ao nome de Jesus e nós nos colocamos debaixo do teu governo nessa noite. Pedimos que o Senhor guie, pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, pedimos que o Senhor descortine as nossas mentes para uma compreensão real, fiel e verdadeira da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te encontrar nessa noite, Pai. Nós queremos encontrar o Senhor e a tua presença e a tua graça e a tua bênção e o teu favor nessa noite. Eu repreendo toda distração, tudo que queira roubar a nossa atenção das verdades que o Senhor quer trazer, Pai. Essa noite pertence ao Senhor, as nossas mentes estão conectadas com o Senhor e o nosso coração aberto para ser transformado, tocado, regenerado, sarado e salvo pelas tuas verdades, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós fizemos a exposição das bem-aventuranças, hoje eu vou me focar na bem-aventurança, talvez uma das mais confrontadoras para os dias de hoje. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, não os pacíficos, não aqueles que estão em paz, nem aqueles que gostam da paz, mas os pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que buscam trazer a paz, aqueles que anunciam a paz. Talvez esse primeiro momento, Jesus esteja chamando diretamente a atenção de um grupo chamado Zelotes, um grupo que havia no antigo Israel, que era um partido militante de Israel. Os zelotes eram aqueles que acreditavam que os judeus deveriam se impor contra Roma, eles deveriam se rebelar contra Roma, eles eram os responsáveis pelos tumultos que haviam no mundo antigo. Eles matavam soldados romanos, eles armavam emboscadas, eles roubavam guarnições romanas, eles eram responsáveis por trazer e causar grande tumulto em Israel. Eles acreditavam que o judaísmo e o reino de Deus, e isso deveria ser estabelecido por meio da força, da espada, da guerra, um reino militarizado. Essa era a visão que eles tinham. Jesus vem e fala, não. Os felizes, os bem-aventurados, os abençoados, os aprovados por Deus são os pacificadores. O meu reino é um reino de paz. Eu não vim trazer a guerra, eu não vou estabelecer o meu reino de forma militar, de forma armada.
Em João 18, quando Jesus está de frente com Pilatos, Jesus vai falar: olha, o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, os meus súditos lutariam e defenderiam a minha causa. Jesus deixa claro que o seu reino não veio, neste momento, impor a guerra, trazer a guerra, se revoltar contra Roma, estabelecer pela imposição o reino de Deus. Não é uma revolta armada, Jesus não veio trazer uma revolta armada. Jesus não veio confrontar o Império Romano. Essa era a crença dos zelotes. Eles acreditavam que deveria ser pela força, que assim que deveria ser imposto o reino de Deus. Provavelmente eles se espelhavam muito, provavelmente não, certamente se espelhavam muito em Judas Macabeu, que em um determinado período da história, ele conseguiu uma autonomia de Israel. Na troca de impérios entre o Império Grego e o Império Romano, Israel ficou cerca de 100 anos de forma autônoma, sem ninguém subjugando Israel. Isso trouxe os seus problemas, porque eles começaram a impor o judaísmo. Ou você se converte ao judaísmo, ou você morre. Esse é o problema quando você quer impor uma religião, quando você quer estabelecer uma religião para uma nação à força. Ou você se convertia ao judaísmo, ou você morria. Queridos, a verdade que nós cremos não pode ser estabelecida à força. Nós não podemos estabelecer aquilo que nós cremos à força para toda uma sociedade. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não devemos cristianizar uma nação. Nós devemos evangelizar uma nação. Cristianizar uma nação é o colocar os princípios e a lei e a moral cristã imposta para toda uma sociedade. Isso não resolve o problema. Isso não muda o coração das pessoas. Isso pode trazer uma aparência externa, mas interna, por dentro, isso não muda nada. O reino que Jesus veio trazer, ele promove mudança de dentro para fora. Em verdade vos digo, o reino de Deus está dentro de vós. Por isso uma nação não tem que ser cristianizada. Nós não devemos ser aqueles que acreditam que os cristãos devem tomar todas as esferas de poder de uma sociedade e estabelecer governo imposto sobre toda uma nação. Uma nação não tem que ser cristianizada, ela tem que ser evangelizada. Porque o evangelho traz mudança de dentro para fora. Cristianizar uma nação não resolve o problema. Evangelizar uma nação, aí sim, meu querido. A mudança opera de dentro para fora. No primeiro momento, Jesus confronta toda a ideia de violência e de imposição. Bem-aventurados os que promovem a paz. O meu reino é um reino de paz. O meu reino vai promover mudança, não externa, mas que ela comece dentro, de dentro para fora. É assim que o meu reino vai atuar. É assim que serão reconhecidos os súditos do meu reino, os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Essa primeira mensagem de Jesus confronta toda essa ideia de imposição do reino de Deus. Mas nós devemos ler a questão de pacificadores à luz das demais bem-aventuranças. Como nós falamos, o Sermão do Monte ele tem que ser lido e estudado de forma progressiva. Nós devemos entender um aspecto decorrente do outro. O sermão começa com a bem-aventurança feliz, bem-aventurado, aprovado, abençoado o pobre em espírito. O pobre em espírito, ele chora. Porque ele chora, ele se torna humilde. Porque ele se torna humilde, ele tem sede, fome de justiça. E ele é saciado. Por conta disso, ele se torna misericordioso. Por conta disso, ele se torna puro em coração. E agora sim, ele se torna um pacificador. Não tem como você ser um pacificador sem que lá no começo você tenha reconhecido que você é um miserável de espírito. Pobre, falido espiritualmente. Não há nada em você que te
apresente ou te ressalte diante de Deus. Um pacificador tem que ser o resultado de todo esse trajeto que Jesus nos apresenta. Aquele que promove a paz. Aquele que não somente é pacífico, aquele que não somente gosta da paz, mas aquele que promove a paz. Esse é o pacificador que Jesus diz. E ele é o bem-aventurado, ele é o feliz, ele é o abençoado, ele é o aprovado por Deus. A pergunta que nós temos que fazer então é: qual é a necessidade de paz? Para que nós entendamos qual a paz que Jesus fala, nós temos que entender qual é a sua necessidade. Queridos, o homem é um homem em conflito. O homem é um homem em conflito com Deus, com o seu próximo e consigo mesmo. O pecado trouxe inimizade ao mundo. Quando o primeiro casal peca, Deus vem e apresenta para eles as consequências do pecado. E uma das consequências, Deus fala para a mulher: o seu desejo será contra o seu marido. Deus está apresentando que a partir de agora há ruptura em relacionamentos. Relacionamento fragilizado por conta do pecado. Isso começa primeiramente no âmbito conjugal e se desdobra no âmbito familiar. Caim mata Abel. Isso se desdobra depois no âmbito social. O pecado trouxe inimizade do homem com Deus e do homem com o seu próximo. A partir do momento em que o pecado entra no mundo, o homem se torna inimigo de Deus e o homem se torna inimigo do seu próximo. A maldade passa a habitar no coração do homem. O desejo de guerra, o desejo de violência, o assassinato, o adultério, imoralidade, tudo isso começa a surgir dentro do coração do homem por conta do pecado. Nós falamos sobre isso no último culto. Sobre a pureza de coração, a necessidade da pureza de coração, porque do coração procede toda a maldade. Por conta do pecado, o homem se torna inimigo de Deus, inimigo do seu próximo. Relacionamentos fragilizados. Por isso a reconciliação é necessária. A paz se torna uma necessidade. Por isso a Bíblia fala do começo ao fim de paz. Paz, paz. A história da humanidade começa num jardim onde há paz e termina num reino que é um reino de paz. Isaías 9 diz que Cristo, ele é o príncipe da paz. No dia que Jesus nasce, uma canção é entoada nos campos: paz na terra aos homens. A Bíblia é um livro que faz mais de 400 menções à paz. A paz é necessária, porque o homem se tornou inimigo de Deus e inimigo do seu próximo. Não tem como você cultivar a paz com o seu próximo sem que você esteja em paz com Deus. Uma vez que o pecado separou o homem de Deus e por consequência trouxe inimizade do homem com o seu próximo, a ordem da reconciliação tem que ser primeiro a reconciliação do homem com Deus, para que então possa haver reconciliação do homem com o próximo. Sendo assim, a paz que o mundo ensina, que o mundo prega, ela não pode ser estabelecida, ao menos que haja paz com Deus. À luz de todas as demais bem-aventuranças, a paz, o pacificador, não se trata de um esforço humano. Você pode se esforçar o quanto você quiser, dedicar a sua vida inteira. Você é incapaz de promover essa paz. Enquanto não houver reconciliação do homem com Deus, é impossível haver reconciliação do homem com o próximo. Essa foi a falha do iluminismo. O iluminismo pregava que por meio da razão, o homem ia conseguir alcançar um estágio maior de evolução. O homem ia conseguir criar um paraíso na terra. E o pensamento iluminista, ele queria tirar Deus da sociedade.
Ele queria separar Deus da sociedade. Olha, que Deus fique somente dentro de ambientes religiosos. Que Deus não esteja atuando em mais nada da sociedade, porque agora, pela evolução da razão do homem, nós vamos alcançar a paz perfeita. E o iluminismo pregava que o tempo em que a igreja esteve à frente era a idade das trevas. Agora, o que nós vamos trazer é uma idade superior, é um paraíso. Nós seremos os iluminados pela razão. Nós iremos levar um homem a uma evolução maior, a um estágio perfeito. O problema é que você não consegue produzir paz com os homens sem que haja paz com Deus. Sabe qual foi o final do período iluminista? 2 guerras mundiais, de proporções nunca vistas na história da humanidade. O comunismo, que matou milhares e milhões de pessoas, cuja uma das propostas do comunismo, em seu manifesto, é acabar com a religião, é tirar Deus da sociedade. E então, pelos seus esforços, alcançaram um ápice perfeito de paraíso e trazer uma paz plena. Impossível. Milhões de vidas foram tiradas. Em 300 anos de modernidade, de pensamento iluminista, morreram mais pessoas do que 1000 anos da Idade das Trevas. É impossível o homem produzir e alcançar um estágio de plena paz pelo seu esforço, se não houver primeiro paz com Deus. É impossível. O homem não consegue. Para que pudesse haver paz com Deus e paz com os homens, Deus primeiro ele começa a estabelecer a lei lá no Antigo Testamento, para que a lei pudesse orientar e guiar o homem. Contudo, a lei não conseguia por si só produzir toda essa reconciliação, desvencilhar toda essa inimizade. A lei era uma sombra dos bens vindouros, é o que a palavra diz. A lei era provisória, porque a verdadeira reconciliação viria quando Deus enviasse o seu Filho. Colossenses 1, porque aprove a Deus que toda a plenitude estivesse nele, por meio do seu sangue houvesse o elo de paz, e nele houvesse toda a reconciliação no céu e na terra. A reconciliação que o mundo precisa é encontrada em Cristo, no sangue de Cristo, que reconcilia o homem com Deus e o homem com o seu próximo. Dentro deste princípio, agora nós precisamos entender o que não é a paz que a Bíblia está falando. A paz por si só não é a ausência de conflito. Jesus entrou em conflitos. Jesus morreu por causa dos conflitos que ele entrou. A ausência de conflito por si só não é o suficiente para trazer uma paz verdadeira. A ausência do conflito precisa produzir justiça. Agora, você se ausentar do conflito simplesmente porque você não quer entrar em conflito nenhum, isso só revela que te falta senso de justiça. Jesus, ele entrou em conflito, a diferença é que Jesus sabia os conflitos que ele deveria entrar. Jesus entrou em conflito contra a religiosidade. Jesus entrou em conflito contra o moralismo e o legalismo dos fariseus, que queriam impor regras e regras e regras aos outros, mas viviam de forma hipócrita. É com isso que Jesus entrou em conflito. Agora, presta atenção numa coisa. Jesus não entrou em conflito com os de fora. Ele entrou em conflito com os de dentro. Jesus não entrou e não pregou o conflito contra Roma. Jesus veio e entrou em conflito com aqueles que estavam dentro do judaísmo, do sistema, do seu próprio povo. O conflito não é contra Roma. O conflito é contra os que estão dentro de casa. São esses que deveriam conhecer a verdade, mas fogem dela.
São esses que deveriam ensinar a verdade, mas não ensinam. São esses que Jesus veio entrar em conflito, confrontar. Jesus não manda a igreja e os discípulos terem medo do fermento do mundo. Ele manda você ter medo do fermento dos fariseus. O fermento perigoso não é o do mundo, é o que surge dentro de casa. O confronto que Jesus vem trazer é um confronto dentro de casa. Ele sabia os confrontos que ele deveria enfrentar, que ele passar. Isso não significa que você tem que sair por aí confrontando tudo, toda a sociedade, todo mundo, mas você tem que ter discernimento dos confrontos que você deve entrar, defendendo a verdade, anunciando a verdade. Um confronto que traz a paz e a reconciliação que há em Cristo. Por isso, a paz que aqui é falada não é a ausência de conflito por si só. Fugir de conflitos não traz paz nenhuma. Também a paz, ela não é simplesmente o apaziguador, ou aquele que coloca panos quentes. Isso não resolve o problema. Isso não resolve a inimizade. O pacificador não é aquele que chega e só coloca panos quentes ali e acha que, paz. Ele traz um período de trégua, mas a trégua não necessariamente significa paz. É uma paz ilusória, uma paz utópica, uma paz aparente. Ela não resolve o problema que está dentro, ela não resolve a inimizade que está dentro. É uma paz frágil, uma paz fraca. A paz também não significa sacrifício da verdade. Eu não posso sacrificar a verdade simplesmente para ter paz. A verdade precisa ser defendida. Eu não posso sacrificar a verdade e estabelecer comunhão. Eu não posso sacrificar a luz e estabelecer comunhão das trevas simplesmente porque eu tenho medo de confronto. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Não é o sacrifício da verdade para você trazer uma aparente paz. Olha, se eu ensinar a verdade, vai ter conflito. Então eu vou me calar aqui e vou abraçar as trevas. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que julgo desigual é esse que a palavra fala? Olha que interessante, é sobre isso que Jesus fala em Mateus 10. Parece controverso, mas em Mateus 10 Jesus fala: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim dividir a casa. Eu vim colocar o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra o irmão. Eu vim trazer essa divisão. Você fala, Ramon, que absurdo. Jesus está falando de uma divisão gerada pela verdade. Jesus está falando quando você se converter ao caminho, quando você for regenerado, quando seu coração for transformado, aqueles que não são da luz vão te perseguir. O pai vai entregar o filho vai entregar o pai, o irmão vai entregar o irmão. É essa perseguição que Jesus está falando, não é o sacrifício da verdade para que haja uma paz aparente. Não é sacrificar a verdade para ter uma paz ilusória. Não há comunhão entre luz e as trevas, mas quando você for luz, as trevas vão se irar com você. E vai haver perseguição. As trevas perseguem a luz. Nesse sentido, a paz não é a ausência de guerra, mas a paz que Cristo dá é uma paz que permanece mesmo em meio à guerra. É uma paz que está mesmo em meio à perseguição. Você pode ser perseguido, você pode ser traído, mas você está em paz, porque você sabe que houve reconciliação do homem com Deus. Você sabe que houve salvação para você, então você está em paz. Não importa se a guerra está à sua volta, não importa se a perseguição está em sua volta, você está em paz, porque você foi reconciliado com Ele, e a certeza de que eu fui reconciliado é a certeza de que eu estarei com Ele, então em paz
eu vou, em paz eu caminho. Por isso a paz não é a ausência de conflito, a paz não é o sacrifício da verdade, e nem é simplesmente apaziguar as coisas. Ramon, qual que é a paz então que Jesus está falando? A paz que Jesus está falando não é somente a ausência de conflito, mas é a presença de salvação. A paz verdadeira é a ausência de conflito e presença de salvação. Abre comigo em Isaías 52. Isaías 52, versículo 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, proclamam a paz e a salvação. A paz bíblica, ela converge, ela abraça, ela caminha com a salvação. A reconciliação resulta em salvação. Nós fomos reconciliados nele para que fôssemos reconciliados com ele. Jesus nos reconciliou pelo sangue que ele verteu. E agora nós não somos mais dois, nós somos um e um com ele. Jesus desfez toda a inimizade. A partir do momento em que a inimizade é desfeita, a salvação aparece e resplandece. A salvação do homem está na reconciliação do homem com Deus. A verdadeira paz que Jesus fala é uma paz que é promovida pela salvação. Porque Cristo nele reconciliou todas as coisas nos céus e na terra. Essa é a paz, paz com Deus. E porque nós agora estamos em paz com Deus, nós agora devemos estar em paz uns com os outros. Queridos, se nós estamos em paz com Deus, se a inimizade foi desfeita na cruz do Calvário para trazer paz do homem com Deus, essa inimizade também foi desfeita para que nós possamos ter paz com o nosso próximo. Efésios 2. Abre comigo, senão você não vai acreditar em mim. Efésios 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. A verdadeira paz só pode ser vivida e encontrada na cruz do Calvário,
num homem que verteu o seu sangue e entregou a sua vida na cruz, para que por meio do seu corpo, dois fossem feitos um e houvesse reconciliação. Jesus destruiu toda a inimizade do homem com Deus e do homem com o seu próximo. Não há mais separação entre judeus e gentios, essa inimizade não há mais. Jesus derrubou o muro da inimizade. A referência de muro da inimizade era um muro que separava uma área do templo do Senhor, onde somente os judeus poderiam entrar. Do lado de fora, somente gentios. Deste lado, a partir deste muro, somente os filhos de Deus. Os filhos de Deus, os judeus. A figura que Paulo traz é: Jesus derrubou o muro da inimizade. De dois, fez um. Não há mais inimizade entre o homem e o seu próximo, porque não há mais inimizade do homem com Deus. Sendo assim, é responsabilidade da igreja viver em paz uns com os outros. Jesus diz: a minha paz eu vos dou. Paulo diz: se esforcem para ter paz uns com os outros. Porque assim nós estamos testemunhando da obra da cruz que foi feita. Em João capítulo 17, Jesus, nas suas últimas orações depois da ceia, ele vai orar e falar: Pai, mantenha eles na unidade perfeita, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e que o Senhor os ama tanto quanto me ama. A unidade é o que testemunha a obra de Cristo. A igreja unida é o que testemunha a obra de Cristo. Quando nós somos reconciliados uns com os outros e vivemos em paz uns com os outros, isso testemunha que o sangue de Cristo funcionou e reconciliou todas as coisas. Isso testemunha, anuncia, proclama a obra de Cristo. Por isso, meus queridos, não pode haver divisão dentro da igreja. Se a palavra diz que bem-aventurado, feliz, abençoado, aprovado é o que promove a paz, então maldito é aquele que promove a contenda, é aquele que promove a divisão. Em Levítico, Deus vai dizer: existem 6 coisas que aborrecem a Deus, e a 7ª Deus abomina: aqueles que promovem contenda entre o povo. Meus queridos, a igreja precisa prevalecer, viver e caminhar em paz verdadeira. O problema é que nós criamos muros que Cristo morreu para derrubar. Nós criamos muros de inimizade, de separação dentro da igreja, o qual Cristo morreu para derrubar. Nós nos separamos, nós nos dividimos. A igreja se separa por denominações, por visões teológicas, por visões políticas. Queridos, isso é demoníaco. Isso corrompe, isso separa, isso divide a igreja de Cristo. A igreja não pode ser dividida, nós não podemos dividir a mesa da qual Jesus morreu para reconciliar. Nós não podemos dividir a mesa de Cristo simplesmente porque o irmão pensa de uma forma diferente que eu, ou ele crê numa linha teológica diferente do que eu, ou ele vota num candidato diferente do que eu. Se bem-aventurado e feliz é o que promove a paz, maldito é o que promove a divisão. Sétima coisa que Deus abomina: aquele que promove contenda, divisão, intriga, conflitos dentro da comunidade. Qualquer tipo de conflito que cause divisão. A igreja tem se dividido. E isso não tem testemunhado a obra de Cristo.
Lares cristãos têm sido divididos, e isso não testemunha a obra de Cristo. A única coisa que Paulo fala que pode dividir ou separar o irmão é aquele irmão que não se arrepende do seu pecado. Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios. Olha, tem um irmão aí com vocês, que ele tem pecado. Vocês falaram, ele não se arrependeu. Por que vocês ainda dividem a mesa com ele? Acaso não sabem que vão julgar até os anjos que estão nos céus? Paulo fala, não sente com ele, nem chame ele de irmão. Para que isso sirva de disciplina. Mas na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai falar, olha, aquele irmão que você está disciplinando, não deixe longe por muito tempo para que não caia em demasiada tristeza. Traga de volta a comunhão. A igreja só pode separar aquela pessoa que não aceita se arrepender, aquela que permanece na prática do pecado. Você foi com duas testemunhas, apresentou diante da igreja, aquela pessoa não se arrepende, continua no pecado, você priva ela da comunhão, mas não por muito tempo, para que não caia em demasiada tristeza. E depois de arrependida, traz de volta, recebe de volta, trata, cuida. Somente o pecado, somente a presença do pecado traz a legalidade de você separar alguém da comunhão da igreja. Agora, por pensar diferente, por ter uma linha teológica diferente, por votar diferente, isso não pode privar a mesa do Senhor. Isso não pode trazer um rompimento, isso não pode trazer inimizade. Famílias sendo destruídas, amizades de anos sendo rompidas por coisas bobas. Quando na verdade Cristo quer que a igreja esteja reconciliada, que nós nos reconciliemos uns com os outros, porque com Deus fomos reconciliados. E nisso nós testemunhamos. Qual que é a bênção de você ser um pacificador? A bênção de você ser um pacificador é que a paz te acompanhe onde quer que você vá. Paulo coloca na armadura de Deus as sandálias do evangelho da paz. Porque a paz verdadeira só vem por meio do evangelho de reconciliação. Paulo vai dizer que nós somos ministros, dispenseiros de um ministério de reconciliação. Nós anunciamos a paz reconciliadora. Nós somos portadores da mensagem de reconciliação que traz a paz. Jesus ele transforma com isso um termo, um cumprimento comum que os judeus tinham, que era um shalom, shalom, shalom. Ele transforma isso em algo muito mais profundo. Jesus, em Mateus 10, quando ele envia os seus discípulos, eles falam, quando vocês entrarem numa casa, vocês vão dizer, paz seja nessa casa. E se essa casa for digna, que a paz permaneça lá. Mas se ela for indigna, que a paz volte para vocês quando saírem, e vocês sacudam os pés. Em verdade vos digo, que naquele dia haverá mais juízo para essa casa, para essa cidade, do que para Sodoma e Gomorra. Jesus está falando, você é um portador da paz. E aqueles que receberem, que forem dignos, que abraçarem, que aceitarem a mensagem de reconciliação, a paz também estará sobre eles. Queridos, você é um dispenseiro da paz, de um evangelho de reconciliação, de uma mensagem de paz. Uma paz verdadeira, não uma paz utópica, não uma paz aparente, mas uma paz que começa numa reconciliação, na restauração, na salvação do homem. Você percebe a necessidade sua de evangelizar, ser um dispenseiro do evangelho de reconciliação, evangelho da paz, ao qual você calça a sandália. Para onde quer que você vá, você pode promover a paz a partir do momento em que você abre sua boca e anuncia de que Cristo reconciliou com ele todas as coisas nos céus e na terra. Essa é a mensagem de reconciliação. Essa é a mensagem de vida.
Bem-aventurados não são só os pacíficos, não são os que gostam da paz, mas são aqueles que promovem a paz onde quer que vão, que anunciam o evangelho de reconciliação, que anunciam a paz para aquele coração em trevas, que anunciam a paz para aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados. Jesus não fugiu deles, Jesus chamou eles. Vinde a mim, porque em mim vocês encontrarão a paz. Essa é a paz verdadeira. Essa é a paz que um pacificador, que um cristão que primeiro reconheceu a sua miséria em espírito, que primeiro lamentou por isso, que primeiro se tornou humilde, que buscou a justiça e foi saciado, que se tornou misericordioso, que se tornou puro, agora você é um pacificador. Alguém que promove a paz onde quer que você vá. Sabe como você vai ser chamado? É a bênção dessa bem-aventurança. Filho de Deus. A palavra para filho não é somente filiação. Ah, o filho do Zé. Não. Essa palavra, ela traz intenção, ela traz peso, ela traz honra. Então não é você falar, ah, o filho do Zé. É você falar, oh, esse aqui verdadeiramente é filho do Zé. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você for alguém que promove a paz, as pessoas vão olhar e vão falar, este aqui verdadeiramente é filho de Deus. Porque ele resplandece o caráter de Deus. Porque ele transborda aquilo que há em Deus. E o nosso Deus é um Deus de paz. Porque ele revela quem Deus é. Porque ele mostra. Porque nós podemos enxergar na vida dele, este é verdadeiramente um filho de Deus. Por quê? Porque ele promove a paz. E aquele que promove a contenda é filho de quem? A palavra de Jesus é que bem-aventurados, felizes, abençoados são os portadores de paz, que transmitem a sua paz para onde quer que eles vão, que anunciem a paz onde quer que eles vão, que anunciem na casa que você entrar, que anunciem no trabalho onde você estiver, que anunciem nas suas reuniões familiares. O pessoal que vai na viagem missionária, a cada casa que você entrar, anuncie a paz. Que a paz seja nessa casa. Proclame o evangelho de reconciliação, o evangelho de salvação. Se essa casa receber, então a paz estará sobre ela. E você será chamado, que coisa gloriosa, de filho de Deus. Você será reconhecido como filho de Deus. Você quer ser reconhecido como filho de Deus? Seja você alguém que anuncia o evangelho de paz. Quão formosos, quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que declaram a paz, que anunciam a salvação e que dizem: há Deus em Sião. Que nós sejamos verdadeiramente filhos de Deus, porque nós somos portadores e anunciadores da paz. Amém. Fica de pé, queridos, vamos orar. Pai, nós diante de Ti, Senhor, te adoramos porque contigo fomos reconciliados, Pai. Senhor, nós nos tornamos inimigos de Deus. Pai, nós nos tornamos inimigos do Senhor e inimigos do nosso próximo. Nós nos tornamos orgulhosos, violentos, Pai. Nós nos tornamos homens em conflito consigo mesmo. Que salvação haveria para nós, Pai? O que nós poderíamos fazer para promover uma paz verdadeira? O que nós poderíamos fazer, Pai, para desfazer a inimizade que o pecado trouxe na terra e na nossa carne? O que nós poderíamos fazer? O
Senhor nos mostrou que através da lei nós não poderíamos fazer nada por esforço próprio. Mas o Senhor anunciou que o Senhor tomaria iniciativa por esforço próprio. O Senhor tomaria a iniciativa para que houvesse reconciliação. E toda obra do pecado fosse desfeita. E toda obra das trevas fosse desfeita. E todas as consequências do pecado fossem desfeitas. Pai, nós adoramos ao nome do Cordeiro, porque pelo seu sangue entregue voluntariamente há reconciliação, Pai. Se nós hoje podemos estar aqui numa igreja, louvar o Teu nome, engrandecer ao Senhor, é porque nós fomos reconciliados. Reconciliação essa que só foi possível porque o Senhor enviou o Seu Filho. Adorado seja o nome de Jesus neste salão, Pai. Porque nele fomos reconciliados e a inimizade foi desfeita, Pai. E hoje há paz com Deus. E porque há paz com Deus, deve haver paz com os homens. Perdoa, Pai, as vezes em que nós tratamos os nossos irmãos com indiferença. Perdoa as vezes em que nós fomos anunciadores de contendas. Perdoa as vezes em que nós fomos instrumentos de conflito. Perdoa as vezes, Pai, em que nós, por causa das feridas que nos causaram, nos tornamos malfaladores, maldizentes. Pai, perdoa, Senhor, perdoa, porque nós não sabemos o que fazemos. Mas que o nosso entendimento agora seja revestido com o entendimento da mensagem de reconciliação, Pai. Senhor, se inimizade há em nosso meio, que ela seja desfeita em nome de Jesus. Se inimizade há em nossos lares, que seja desfeito em nome de Jesus. Se inimizade há em nossas igrejas, que seja desfeito em nome de Jesus. Porque nós somos portadores de uma paz verdadeira. Nós somos portadores de um evangelho de paz e reconciliação. E é por essa reconciliação, é por essa paz, que nós somos chamados de filhos de Deus, que nós refletimos o caráter de Deus, Pai. Ensina-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem. Não podemos permitir que a ofensa seja motivo de divisão. Ensina-nos a perdoar como o Senhor nos perdoou. Porque enquanto eu estou com os olhos na ferida que me foi causada, eu sou incapaz de perdoar. Mas quando eu olho para o perdão que eu recebi, Deus, eu sou capaz de perdoar. Ensina-nos a perdoar verdadeiramente, porque o Senhor perdoou as nossas ofensas. E que assim nós sejamos dispenseiros da paz. E que assim nós sejamos dispenseiros da reconciliação que há em Cristo. Paz na terra aos homens. Esse era o cântico do dia do nascimento dele. E esse é o cântico que nós entoamos hoje. Paz na terra aos homens. Que a mesa do Senhor não seja dividida. Que a mesa do Senhor não seja separada, mas que haja reconciliação na casa do Senhor em nome de Jesus, Pai. E que nós sejamos os portadores dessa paz, porque assim seremos reconhecidos pelo Senhor e diante do Senhor, como aqueles que carregam a identidade de filhos de Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.